pessoal. Bom, como vocês podem ver, nós estamos em casa, né? Dá um alô aí, Lucas. Bom, como acredito eu que vocês também estão no isolamento social, eu queria trazer uma reflexão justamente sobre esse tema, isolamento social. A gente sabe que isolamento social não é uma coisa nova, uma coisa antiga, principalmente no Brasil. E eu queria trazer para vocês algumas passagens bíblicas que a gente pode entender também algumas outras formas de isolamento. Não só isolamento social, mas isolamento religioso e outros tipos de isolamento. Assim também que o isolamento ele pode ser voluntário, ou seja, quando eu decido me afastar por algum motivo, involuntário, quando nem mesmo eu percebo que estou fazendo isso, e me afastando do núcleo, deixando de ir para os cultos, deixando de estar junto dos meus irmãos. E tem aqueles que são isolados por terceiros, quando pessoas os isolam, né? Mesmo que não seja voluntário ou involuntário. E aí me traz uma reflexão sobre isso. Primeiro que nós somos seres sociais e nós precisamos dessa interação, precisamos desse envolvimento com as pessoas, inclusive para a nossa saúde física, nossa saúde mental. Isso me faz entender melhor sobre esse tipo de isolamento. Inclusive nós sabemos que nesse relacionamento que é necessário para a nossa saúde, alguns não são tão fáceis. Existem pessoas difíceis, existem pessoas que não querem, inclusive, esse relacionamento, e se excluem socialmente. Mas me veio a passagem bíblica, aonde nós podemos encontrar essa passagem no livro de João, João capítulo 20, versículo 19. Isolados, segundo o texto bíblico, aqueles homens estavam com as portas fechadas. E Jesus aparece naquela tarde, e aquela aflição daqueles homens, Jesus diz: a paz esteja convosco. Eu não sei como você se encontra nesse momento, com as suas portas fechadas, com a sua janela fechada. Não sabemos qual o medo que você vem sofrendo, se é o medo do vírus, se é o medo da morte, se é o medo do desemprego, se é o medo de ficar sem alimento. Não sabemos ainda qual o teu medo, mas que assim como Jesus entrou naquele lugar, Jesus pode entrar também agora na sua casa, nesse seu isolamento. E assim como ele levou a paz para os seus apóstolos, e aqueles homens posteriormente saíram e passaram a falar da mensagem de Cristo, que seja assim com você também. Que todo o seu medo, que todo esse pavor que você vem sofrendo, com a paz de Jesus, levada por Ele mesmo, você possa superar tudo isso. Isso me fez lembrar também de uma outra passagem muito conhecida no meio dos cristãos. Em Mateus capítulo 9, versículo 20, relata a passagem da mulher do fluxo de sangue. Essa passagem, ela nos mostra um tipo de isolamento, não só isolamento social, mas um isolamento religioso. Na cultura, principalmente dos judeus, aquela mulher, tudo que ela tocasse era considerado como imundo. O local onde ela sentasse era considerado como imundo. O local onde ela deitasse era considerado como imundo. Os utensílios do dia a dia que ela tocasse era tido como imundo. E aquela mulher sofreu durante 12 anos, até que certa vez aquela mulher teve um encontro com Jesus, e aquele encontro mudou a vida dela. Aquele isolamento de 12 anos que aquela mulher certamente sofria, era repudiada pelos mais próximos, pelos mais distantes também. Mas ao tocar em Jesus, aquela mulher, ela foi restaurada, ela foi curada. Aquele isolamento naquele dia acabou. A Bíblia deixa bem claro que aquela mulher foi curada daquela enfermidade. Existe um outro isolamento em Marcos capítulo 10, versículo 46,
que é muito conhecido também no meio de nós, que é o cego Bartimeu. Até hoje, aqueles que sofrem por uma deficiência visual, hoje tem muitos meios que fazem com que essas pessoas sejam inclusos na sociedade. Mas muitos deles ainda são excluídos socialmente por causa da comunicação. E o Bartimeu, ele sofria muito, muito mesmo. Primeiro, diz a palavra que ele foi encontrar Jesus num caminho. Jesus ia passando ali e certamente por ser já um homem conhecido, aquela multidão o acompanhava. E quando o cego Bartimeu tomou conhecimento de quem era Jesus e que Jesus era a solução para os seus problemas, para o seu isolamento, ele gritou em alto e bom tom, como costumamos dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E certamente ele falou muito mais alto do que ele. Jesus escuta o seu clamor e manda que alguns homens sejam os responsáveis por buscar aquele homem. E naquele dia, aquele homem foi curado, não só da sua enfermidade, mas do isolamento que ele vivia. E finalizando, o isolamento por terceiros. Em Lucas 17:12, o isolamento necessário para aqueles homens leprosos. A Bíblia deixa bem clara que naquela situação, aqueles homens estavam numa aldeia, isolados, porque a lepra, uma doença altamente contagiosa e certamente mortal para aquela época, aqueles homens tinham deixado ali, tinham sido esquecidos, isolados para morrer. Aqueles homens não tinham mais esperança, aqueles homens não criam mais numa salvação das suas vidas. Até que Jesus, naquele dia, passa naquela aldeia e Jesus cura os 10. Isso nos mostra que a gente costuma usar esse texto mais falando sobre gratidão. A gente precisa também usar esse texto como libertação, como tirar aqueles do isolamento que eles viviam, um isolamento também religioso, um isolamento também de saúde, que era necessário, mas o isolamento, uma falta de esperança. Aqueles homens estavam num local deixado para morrer, e ali Jesus chega e é a solução. Eu quero concluir dizendo que não importa a situação que você se encontra, seja a enfermidade que você vem passando, seja as dificuldades, o medo que você vem sofrendo, Jesus, em todas essas situações, junto com os apóstolos, junto com o cego Bartimeu, com a mulher do fluxo de sangue e com os leprosos, Jesus foi a solução e tirou todos aqueles do isolamento. Que seja Jesus a tirar a minha pessoa, a minha família, a sua pessoa, a sua família, todo o Brasil e todas as nações que nesse momento se encontram em isolamento. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra, porque foi de Deus para você. Que Deus abençoe.